Olá pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, vamos aprender a dominar os erros fatais no PHP 7, beleza? Vamos trazer aqui um exemplo e também trazer um pouquinho de conteúdo aí sobre essa novidade no PHP 7, essa nova estrutura de exceções e também tratamento de erros que o PHP traz agora, o PHP 7 traz, tá? Comparando aí as versões anteriores do PHP, tá? Então aqui, você vai acompanhar todos os scripts nesse artigo aqui, na School of Net, beleza? E você pode acompanhar aí então essa videoaula e fazer os testes juntamente com a gente aqui, tá bom? Vamos programar junto e fazer esses testes aqui para pegar esse conceito bem legal, bem tranquilo. Bom, a gente vai trabalhar com try-catch, tá? Para tratar os erros de exceções e também os erros fatais aí do PHP, certo? E com ele, se você não conhece ainda try-catch, não trabalhou ainda, você pode, aqui tem uma explicação breve aqui no artigo, você pode acompanhar. E antes da era do PHP, aí, a vida no PHP 7, o erro fatal, ele trancava tudo. A gente vai fazer um teste nesse vídeo aqui, com o try-catch tentando tratar aí um erro fatal, certo? E a gente vai colocar um echo, algum código a mais após esse erro, para ver se ele roda depois que o erro fatal esse acontecer, tá bom? E a gente vai comparar ele no PHP 5.6 e também vamos comparar com o PHP 7, tá? Para ver essa diferença aí. Ou seja, no PHP 7 o código vai continuar rodando, a gente vai conseguir tratar o erro certinho, vai conseguir captar o erro com o try-catch. E no PHP 5.6 não, o erro fatal ele para tudo e exibe aquela mensagem de erro. Beleza? Então, a gente vai fazer esse teste e vamos agora aqui, ó, entender um pouquinho o que está mudando aí no PHP 7, daqui para frente, o que vai mudar aí no PHP. Bom, foi implementada uma nova hierarquia para tratar erros e exceções, tá? Mudou essa hierarquia, antigamente era separado isso, não tinha essa implementação de agora. Bom, o que mudou? No PHP 7, uma nova hierarquia foi implementada para tratar os erros e exceções. Ela foi baseada aí no Trullable Pull Request que o Sebastian Bergman publicou lá, e foi implementada da seguinte forma. Foi criada então uma interface Trullable, tá? E daí as classes exceptions, implementa essa classe Trullable, e as classes Error também vão implementar a classe Trullable. Tá? Essa classe Error foi criada, foi renomeada, ou seja, ela fazia parte, ela era conhecida como Engine Exceptions, tá? E foi implementada, então, foi alterado o nome dela para facilitar um pouquinho, para ficar mais claro aí para os programadores, tá? Foi alterado esse nome aqui, teve uma discussão bem grande aí, você pode acompanhar aqui, tem o link, tá? Dessa discussão aí. Bom, a interface Trullable especifica os seguintes métodos. Então, essa interface aqui em cima, ela especifica os métodos que já existiam até antes nas exceções, tá? Mas foi implementada aqui, foi estipulada então para as classes que implementam a Trullable, essa interface, tá? Foi estipulado então que utilizem esses métodos aqui, foi especificado os métodos padrões aqui para essas duas classes. Assim a gente pode tratar os erros e também as exceções da mesma forma, tá? Utilizando o try-catch. Bom, aqui diz, ó, o nome error foi escolhido para corresponder com outros erros do PHP. Erros não fatais continuará a disparar alertas e avisos, enquanto os erros fatais são lançados como os error exceptions, tá? Classes definidas pelo usuário não podem implementar Trullable. Esta escolha foi feita aí em parte de previsibilidade e consistência. Apenas casos de exceptions ou error podem ser acionadas, tá? Então aqui, ó, aqui tem um modelinho de como você pode criar classes personalizadas aí para tratar os erros ou exceções do seu código, tá? Então, Trullable pode ser estendido para criar interfaces de específicos pacotes ou adicionar métodos adicionais. Então você pode implementar outros métodos também para essa interface, tá? Estendendo Trullable só pode ser implementada por uma classe que se estende tanto de exception quanto de error, tá? Então aqui está um exemplo. Então você cria então uma interface, define aqui o nome dessa interface,
tá? Tá aqui. Você estende de Trueable. Aqui dentro você pode especificar os seus novos métodos aí. E depois, nessa classe aqui, você vai ter que escolher se vai estender de Exceptions, tá? Implementando essa classe aqui de interface. Ou se você vai estender de Error, tá? Você tem que optar, então, tem que estender por uma dessas duas para poder funcionar direitinho. E depois você define, então, suas exceções ou os erros dessa forma aqui. Tá? Eu vou passar um exemplo, então, daqui um pouquinho a gente já vai meter a mão na massa aí, que vai ser agora, olha só. Primeiramente, a gente vai fazer um teste utilizando esse pequeno código aqui, que eu vou copiar. Tá? Eu vou explicar aqui também, eu vou colocar aqui no PHP aqui. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Beleza. Olha só. Bom, a gente vai implementar aqui, a gente criou uma função, tá, de adicionar, bem tranquilo. A gente estipulou aqui os tipos de entradas, os parâmetros, tá? E aqui dentro do try-catch, eu estou dando um echo nessa nossa função, só que eu não estou passando o inteiro aqui. Estou passando uma string, tá? Isso aqui vai ocasionar um erro de tipo, tá? Um erro fatal aí no PHP. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui embaixo ainda um echo, tá? Beleza? Para ver o seguinte, no PHP 7, a gente vai exibir esse erro aqui, tá? Ele vai entrar aqui nesse nosso error aqui, e ele vai continuar a processar o script, o nosso código, e vai exibir também esse final. Mas no PHP 5.6 não vai acontecer isso aí, a gente nem vai entrar nesse try-catch, vai dar um erro aqui fatal, e vai parar tudo e vai exibir uma mensagem de erro, né, desse erro aqui que a gente está criando aqui, tá? Então a gente vai, no primeiro momento a gente vai conferir, então vamos fazer esse teste, bem básico. Então para fazer esse teste eu vou fazer o seguinte, eu vou, aqui ó, eu tenho o meu PHP 5.6 e tenho o PHP 7 rodando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro alterar o nome desse diretório aqui, para PHP 7, e vou retirar esse 5.6 aqui, para que funcione o PHP 5.6, tá? Eu vou aqui parar o PHP 7 que eu estava rodando, e vou dar o PHP, vou executar aqui o servidor embutido novamente, desse PHP que está atual agora, que é o 5.6. Vamos lá, ó. Ele apareceu aqui, ó, PHP 5.6.16, então tá executando, tá? E agora vamos testar isso aqui, ó. Deve dar um erro fatal, então vai trancar tudo e não vai exibir esse cara aqui de baixo. Beleza? Deixa eu até botar aqui um BR para que ele quebre a linha, tá? Então vamos lá, vamos testar aqui. Eu vou abrir aqui o nosso teste e vou executar, ó. Localhost 8080 e deu o erro aqui, ó. Argumento tal, dizendo esse erro aqui que não pode ser string, tem que ser inteiro e tal. Esse aqui é o erro fatal, então, no PHP 5.6. E agora eu vou fazer o mesmo teste, tá? Eu vou renomear aqui essa pastinha para 5.6. Tá? E aqui essa 7 eu vou voltar para o PHP para que ele rode o meu PHP 7. Vou trancar aqui o nosso server embutido, o servidor embutido. Ok, vou rodar novamente. Ó, agora está rodando o PHP 7.00, certo? E vamos fazer o mesmo teste. Eu vou apenas atualizar isso aqui. E olha só, ó, ele tratou, ou seja, ele entrou nesse cara aqui, exibiu o erro. Então ele reconheceu um erro, não é uma exceção, ele é um erro, tá? Exibiu aqui a mensagem de erro e ainda continuou rodando e rodou esse nosso script aqui embaixo. Vamos conferir, olha só. Tá aqui, ó, o end está aqui embaixo, tá? E aqui a nossa mensagem de erro. Perfeito, pessoal? Então, nesse primeiro teste aí, apenas para a gente comparar o PHP 7 com o PHP com as versões anteriores, tá? E agora, continuando, vamos lá, vamos seguindo, vamos criar uma classe para a nossa exceção, para as nossas exceções. Vamos fazer isso aqui, esse teste aqui de cima, tá? Vamos criar uma classe aqui, eu já vou copiar esse código aqui, que está prontinho. E eu vou dar uma explicada daí. Olha só, vamos trocar aqui. Tá? É praticamente o mesmo teste, tá? Só que o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui em cima uma interface, tá? Criei aqui uma classe
está estendendo de trueable, perfeito. E aqui essa classe, ela estende de exception. No primeiro momento eu vou estender de exceptions, depois eu vou fazer um teste com error também. Daí ela implementa essa nossa classe que a gente criou aqui em cima, beleza? Bom, eu não vou criar nenhum método aqui, não vou fazer nada, vou deixar assim, padrão. E aqui embaixo, olha só, aqui embaixo eu estou definindo o seguinte, que se vier um inteiro aqui menor que 0, eu vou criar essa exceção aqui, eu vou definir então uma exceção, vou botar esse texto aqui, perfeito? Se não, tranquilo, ele soma e retorna o valor, tá? Então, olha só, aqui eu já estou no try-catch, eu estou mandando o -4, que é menor que 0, tá? Para executar essa exceção aqui, e um 3 aqui normal, beleza? Vamos fazer esse teste agora no PHP 7. Bom, ele deve entrar então nesse cara aqui, na exceção, tá? Aqui dentro ele deve printar. E depois mais a gente vai trocar isso aqui para error e ele vai entrar nesse outro cara aqui de baixo. E esse cara aqui ele vai continuar rodando normalmente. Vamos testar? Eu vou salvar aqui. Vamos exibir aqui o nosso exemplo. E olha só, exception, left e tal, que a gente definiu e rodou ainda o texto lá embaixo, o end. Perfeito, pessoal? Entenderam direitinho? Bom, vamos fazer aquele outro teste. Agora eu quero que estenda de error aqui. Ok. Beleza? Mesma coisa, só que o que vai mudar é o seguinte, não vai ser uma exceção, vai ser um erro. E a gente vai imprintar aqui embaixo, então, esse nosso erro, tá? Vou salvar aqui. Vamos voltar aqui com o nosso exemplo e tá lá, error aqui, beleza. Tranquilo, pessoal? Então, essa então é nosso teste aí para a gente realizar essa implementação aí e verificar essas novidades aí no PHP 7, tá? Você pode deixar seu comentário aqui no blog da schoolofnet.com, tá? Entre aí, acesse esse artigo aqui e deixe sua opinião, deixe sua pergunta, sua dúvida, que a gente estaremos sempre respondendo aí com a maior vontade, tá bom? Beleza, pessoal? Forte abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau.